Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Nós estamos refletindo essa semana, comecei ontem, e estamos compartilhando aqui que a vida da gente ela é feita de decisões. Você, por exemplo, escolheu nos ouvir. Alguns escolhem nos ouvir e não para de ouvir, né? Outros ouvem por um tempo, depois não quer ouvir mais, né? Então é o direito das pessoas escolherem. A verdade é essa. Você escolhe ouvir isso, ouvir aquilo. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de decisões. E como a vida é feita disso, muitas decisões que eu tomo, muitas decisões que você toma, que você tem que decidir, é você que tem que decidir. Certas decisões nós não temos como terceirizar. Tem gente que às vezes quer terceirizar. Tipo assim, decida por mim. Tem coisa que não dá. É você. É você, tá bem adulto, já bem grandinho, né, para tomar as suas próprias decisões. Ontem eu li um texto, eu vou repeti-lo aqui. Em Romanos capítulo 12, o verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa palavra conformeis, ela tem um significado de algo de esquema, algo esquemático, né? Se refere-se a conformar-se com o estilo ou a aparência externos. Ou seja, acomodando-se a um modelo ou um padrão. Então, aqui em Romanos 12, aqui Deus está falando aqui o quê? Não conforme, não entre na forma do mundo. O que é esse mundo? O mundo sem Deus, né? Estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo, estamos vivendo a dispensação da graça, né? Então, nós vemos aí o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo no céu, na terra, em todos os lugares, né? E então o que acontece? O evangelho está sendo pregado. É missão nossa, você cristão, você que segue a Cristo, um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, que seja, você precisa propagar o evangelho de Cristo a outras pessoas, né? A outras famílias. Então você nos ouve para isso, né? Para que você, além de você cuidar da sua vida espiritual, além de você cuidar da sua comunhão com Deus, é você também levar essa palavra de fé a outras pessoas que precisam de Jesus, que precisam. Então a gente está vivendo, assim, a gente diz assim, vivendo dias difíceis, dias diferentes, né? Então você dizer que está dias difíceis não é ser negativo, né? Isso é realidade. Eu sempre digo o seguinte: seja realista, mas não seja pessimista, ok? Seja realista, mas não seja incrédulo, ok? Então a pessoa que tem fé, ter fé não quer dizer que você fala, tá tudo bem, tá tudo mil maravilha, não tem nenhum problema. Não, isso aí não é verdade. Todas as pessoas enfrentam algum tipo de problema em algum momento da vida. O importante é você não cair no laço do inimigo. O importante é você não desanimar diante de situações adversas que às vezes acontecem nas nossas vidas. Então, nós temos que entender que tudo tem a ver com o nosso entendimento. Em outra Bíblia diz a renovação da nossa mente, né? Da nossa mente. Então, o que acontece? Existem pessoas que elas têm, acontece, já aconteceu comigo, eu superei isso, a gente supera certos... muita gente tem assim, como é que se fala? Alguns pensamentos assim que coloca limite. Tipo assim, quando você diz assim, eu não sou bom nisso, eu não sirvo para nada, eu não vou conseguir vencer na vida. Então isso é da tua cabeça. E você colocou isso na tua cabeça, ou alguém implantou isso na tua cabeça lá atrás. Talvez os seus pais, por não terem entendimento, eram pessoas boas, maravilhosas, ou são pessoas boas até hoje, mas eles não tinham certa compreensão, ok?
e dizia para você, meu filho, a gente é pobre, não vai dar nada nessa vida e tal, e você cresceu ouvindo esse discurso. E pode ser que você foi contaminado com isso. Então hoje Deus está falando que Ele quer te libertar desses pensamentos que te colocou limite, que você não pode. Quem disse que você não pode? Pensa nisso. Você pode. A Bíblia diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, se você ler o contexto desse texto aqui que eu acabei de falar, né? Quem falou isso aqui? Quem lembra? Foi um apóstolo, né? Não foi, não? Foi ele, né? Em Filipenses, olha só que interessante isso aqui. Ele diz assim, esse versículo, acredito eu, que muitos cristãos sabem de cor, né? Filipenses 4:13. Ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, para você entender esse versículo aqui, você tem que ler o versículo anterior, o 12. Olha o que ele diz. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele estava, na realidade, agradecendo aos filipenses, a esses irmãos lá de Filipenses, ele estava agradecendo os dons recebidos, a ajuda financeira também, tudo, né? Aqui tem a ver com isso. Ele diz assim, olha, ele diz assim, Filipenses 4:10, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha que ensinamento sensacional. Sensacional. Paulo, ele não tinha um pensamento limitante. Não. Pelo contrário. Ele é um homem visionário. Também ele foi um dos maiores apóstolos, vamos assim dizer, né? E ele, então, tinha uma visão tremenda como evangelista, como missionário, um apóstolo e tudo mais, né? Então, ele fez muita diferença. E veja bem, então, ele estava dizendo o seguinte, olha, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, no início do programa, eu estava falando sobre gratidão. E gratidão, ela se conecta com o contentamento. E contentamento não é você não querer crescer, você se limitar. É viver contente. É estar contente hoje. Viver o hoje. Viver o agora com contentamento. E está faltando para muitas pessoas isso aqui. Muitas pessoas não se contentam com nada. Nunca está satisfeito com nada. Né? Tem pessoas que ela tá descontente com tudo, nunca está bom. Tá? Isso é muito ruim. Isso não é bom. Isso é um pensamento particular meu, eu acho que quem não aprendeu o contentamento bíblico não vai ter uma vida feliz. Eu acredito. Porque o contentamento é você saber viver com o que você tem, e conforme Deus vai te abençoando, você vai trabalhando, vai prosperando, seja prosperando espiritualmente, prosperando financeiramente, ou seja, com trabalho, com honestidade, você vai contentando com o teu crescimento também. E Deus quer o teu crescimento. Deus não é contra o teu crescimento, o teu progresso, né? Não entra nessas filosofias aí, nessas filosofias que existem por aí, né? Que não precisa, que não tem, não entra nessa não. Isso é barco furado, isso é um barco furado. Vá no que diz a Bíblia, vá no que diz a palavra, entendeu? Então Paulo estava dizendo, olha, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, né? Aí que ele fala, eu sei viver abatido, mas sei também ter abundância. Ele estava dizendo o seguinte, eu fui instruído, eu aprendi a viver cada dia, independente da situação, independente se as coisas estão favoráveis a nós ou não. Então é isso que ele está ensinando para mim, é isso que ele está ensinando para você. E contentamento não é comodismo. Preste atenção, alô, minha gente, não confunda contentamento com comodismo.
Tem gente que é acomodada, é folgada, é parada. Ela não quer crescer, não quer evoluir, não quer desenvolver. É outra coisa. Contentamento é uma coisa. Acomodação. Tem gente que está acomodada. O famoso tá bom assim. Tá bom. O barco dele está quase naufragando e ele está dizendo que tá bom. E não toma atitude para sair dessa furada. Entendeu? Então você tem que ter atitude. Então, se algo não tá legal com você, se algo tá complicado, você tem que, de duas uma, ou você vai orar mais, talvez vai ter que orar de madrugada, talvez vai ter que pedir a Deus uma luz, uma orientação. Deus, fala comigo o que está acontecendo, me mostra. É isso, você tem que despertar. Despertar, não deixa a coisa desandar de vez, né? Então, é uma dica. Exemplo, vamos usar a figura do casamento. Vamos conjecturar aqui um casal, tá? Você é casado e o casamento está indo tudo bem e tal. De repente, né, começa a acontecer uns probleminhas no casamento e ninguém faz nada. Aí vai deixando, vai jogando debaixo do tapete o probleminha, né? E daí, de repente, dali mais uns 6 meses, acontece o mesmo problema e não faz nada. Então, isso aí pode ser sinais de um problema. Entendeu? Pode ser um sinal que você está tendo um problema no casamento, então você tem que rever as questões. De repente vai ter que chamar a esposa, chamar o maridão aí, né? E trocar uma ideia, ver o que está acontecendo, por que a pessoa era assim, agora já mudou o comportamento. Então você tem que, se você vê que tem algo estranho, não espera piorar, entendeu? Então se você ficar esperando melhorar, às vezes você vai ter que tomar uma atitude para melhorar, entendeu? Isso é de ambas as partes, né? Porque quando se fala de casais, é muito fácil, né? Vamos supor, o marido fica, você é isso, você é aquilo. Aí a mulher, você também é isso e aquilo. É complicado quando um fica atacando o outro, né, e não resolve o problema. Na realidade, o que o inimigo quer, o inimigo aqui que eu falo, esse ser maligno do mal espiritual, o que ele quer? Ele quer que você termine o seu casamento, né? Ele quer que você desista do teu casamento. Ele quer que dê problema, ele quer, o inimigo quer. Agora, vai depender da sua atitude, né? Vai depender da sua atitude. Você ama essa pessoa, estou dando um exemplo na área conjugal, mas se aplica em qualquer área da vida, é ou não é? Às vezes do carro, por exemplo, vou dar um exemplo de um carro. Você tem um carro bom, um carro novo, por exemplo, zeradão, ou seminovo. Aí de repente está pingando alguma coisa lá, né? Você olha, o que é isso? Você vai ter que ver, não é verdade? Às vezes está furado um caninho lá da água, às vezes está furando o caninho de alguma coisa e está pingando, aí você não sabe se é óleo do motor, se é óleo do freio, se é água, se você viu ali. Se você entende do negócio é uma coisa, se você não entende, então vou ter que procurar um mecânico, ou a concessionária que seja, né? Você vai ter que ver ali, não está normal, é ou não é? E principalmente quando o carro está bem velho, assim, está bem detonadão, geralmente você não nota tanto, mas quando é um carro um pouco mais novo, então qualquer coisinha você percebe, né? Então, isso eu estou dando um exemplo de coisas materiais para você levar para a tua vida, tanto espiritual. Por exemplo, na área espiritual, lembra? Teve um tempo atrás, você orava mais, você era mais humilde, lia mais a Bíblia, né? Tinha mais paciência. De repente, hoje, pera lá, está orando menos, está lendo menos a Bíblia, está sendo mais impaciente, né? Está mais nervoso, né? Então, são comportamentos. Então, a ideia aqui é o quê? É nos despertar. Essa palavra aqui é para nos despertar a não sermos acomodados. Tem gente que acomoda até nos problemas. Conta-se uma história das antigas, essa é das antigas, né? Bem das antigas, né? Que uma pessoa ele quebrou a perna, uma dos pés da cama, né? Quebrou. Aí quebrou, isso faz tempo, né? Quebrou. Daí ele falou, vamos pôr 3 tijolos aqui. Daí ele calçava a cama lá com 3 tijolos lá. Aí levou 1 mês, 2 meses, 3, né? E não tomava providência, né? Então, às vezes tem gente assim, ela faz uma gambiarra lá, uma gambiarra, gostou dessa? Faz uma gambiarra ali e vai tocando a vida. Mas uma hora essa gambiarra vai dar problema, né? Vai dar problema, né? Então, esse aqui, muita gente faz isso, muitas pessoas ainda continuam tendo certas atitudes desse formato. Ela não quer resolver o problema, ela quer ficar aí procrastinando, esperando não sei o quê, né? Às vezes está esperando não sei o quê, sendo que tem que fazer. Todos nós, de alguma maneira, a gente falha em algum momento numa dessas áreas. Todos nós, ninguém aqui
é perfeito, mas tem gente que é exagerada, né? Ela não muda. Passa ano e vira ano. Você encontra a pessoa, faz um ano que você não vê. Aí você encontra, como é que você está, fulano? Ah, pastor, eu tô do mesmo jeito, sabe aquela vida, sabe aquela historinha que eu contei para o senhor? Não mudou nada, quer dizer, nem história nova ele tem para contar. Você está entendendo? Então a vida é feita de mudanças, né? Se você já não está no mesmo lugar, faz um ano que você não está no mesmo lugar, já é um bom sinal, você já saiu do lugar. Você está compreendendo? Então é isso. Então o que acontece no meio das pessoas? Inclusive no meio do povo de Deus, do povo de Deus, né? Muitos eles esperam o quê? Não, Deus vai resolver tudo. Deus vai resolver tudo, Deus vai resolver tudo. E a gente vê que ele não resolve tudo. Por quê? Porque ele não é obrigado a resolver tudo. Porque tem coisa que eu tenho que resolver. Tem coisa que você tem que resolver. Por isso que muitas pessoas falam, mas eu oro, nada acontece, eu peço oração para o pastor e não acontece nada, eu peço oração para não sei mais quem, pede oração para um monte de gente e não acontece nada. Por que não acontece nada? Não é a oração dessas pessoas que não está funcionando, é você que tem que melhorar. Cai na real, acorda? É você que não está fazendo o que tem que ser feito. Aí acha que a oração dos outros não está funcionando, entendeu? Aliás, tem oração que Deus nem responde, né? A Bíblia fala que tem orações que Deus não responde porque tem gente que pede mal para gastar nos seus deleites. Então tem coisa que é bíblico você pedir oração para os outros, claro que é bíblico. Porém, se você não fizer a tua parte, você não vai crescer, você não vai desenvolver. Você está entendendo? Você tem que aprender a falar com Deus, tem que aprender a ter uma vida com Deus, de oração, de ler a palavra, vai crescer espiritualmente, né? O pessoal brincava antigamente, né? Tem gente que não gosta dessas brincadeiras, mas eu vou tentar contar de um jeito diferente aqui. É tipo assim, o pessoal apelidava os irmãos aos 6 horas por mim, né? Aquele 6 horas por mim, 6 horas por mim, aí apelidaram o irmão lá de 6 horas por mim. Uma brincadeirinha aqui, né? Mas às vezes essas brincadeiras despertam alguém que não está prestando atenção na vida. Então você tem que rever, meu amigo. Você tem que rever como é que você está com Deus, como é que você está com a sua família, como que você está no seu trabalho, nas suas finanças, no seu ministério. Você tem que analisar. Nós somos um ser analítico, mas tem gente que não quer analisar. Fala, não quero analisar nada não. Tem gente que está tão assim que fala assim, meu Deus do céu, eu não quero nem parar para pensar, que se eu parar para pensar, mas vai ter que parar, meu amado. Sinto muito te dizer. Se você não parar para pensar, analisar e ora, se não tem solução, vai orar. Vai orar. Deus, me dá uma solução. Eu estou enfrentando, fala para Deus. Fala, Deus, eu estou passando por isso, isso e isso. É você que tem que aprender a falar para Deus. Aqui nós estamos ensinando você a pescar. A gente não quer dar o peixe para você pronto. Nós estamos ensinando você a pescar no quesito espiritual. Você está entendendo? Você tem que pagar o teu preço. Você tem que ir à busca. Você tem que lutar por você. Você tem que investir em você. É isso mesmo que você está ouvindo. É para você essa palavra. Não adianta ficar falando, eu estou enfrentando esse problema porque é o fulano de tal que me prejudicou, que é o irmão não sei das quantas, que é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Irmão, para com isso. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Pessoas que ficam jogando o problema dela como se ela está com um problema porque os outros a prejudicaram ou ninguém está dando oportunidade, eu sei que pode ocorrer fatores disso. Mas você vai fazer o quê? Você tem que reagir. Você tem que reagir. Você não pode se entregar. Você tem que ver, tem muita coisa boa que você pode fazer. Eu tenho certeza que você que está prestando atenção aqui, tem certeza que alguma coisa Deus já falou com você e você já pegou aqui, nem que foi uma palavra aqui, já foi uma revelação para você. Você já entendeu, você vai falando, agora entendi, vou fazer isso. É isso, Deus está dando ideias para você agora. Enquanto você está ouvindo essas palavras, eu tenho certeza que o Espírito Santo está dando alguma ideia para você, alguma estratégia para você. É isso mesmo, é bem isso, compreende? Então, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei estar em abundância, em todas as maneiras, em todas as coisas, ele fala assim, estou instruído. E o que é a Bíblia? A palavra de Deus, não é? É um livro de instruções. O que acontece com muitos filhos e filhas de Deus? Que eles conhecem alguns textos bíblicos, porém, eles não colocam em prática. Então, meu amado, sinto muito te dizer, não vai funcionar para você.
Porque você não coloca em prática os princípios da palavra, então não vai funcionar. Só funciona para quem crê, para quem coloca em prática. O meu vovô sempre falava para mim. Meu avô falava, meu neto, mais vale a prática que a gramática. Eu falava, é verdade, vovô, mas tem que estudar, vovô. Falei, tá certo, estude, mas coloque em prática. Só estudar não resolve. Só ler Bíblia não resolve, se não colocar em prática. Não adianta ficar aí só com discurso, tem que colocar em prática. Jesus falou isso. Está na Bíblia. Cristo, Jesus, nosso Salvador, ele falou isso. Ele falou, é um texto que eu estou sempre falando aqui, sempre tem o repeteco aqui, repetindo aqui, mas vale a pena repetir de novo. Nesse caso aqui, vale a pena repetir de novo. Está escrito aqui, ó, palavras do nosso querido Jesus de Nazaré, o nosso Deus, nosso Salvador. Né? Olha só, ele está falando aqui, ó, Mateus, ó, em Mateus ele começa capítulo 5, 6, ele vai dando vários ensinamentos, várias instruções, né, e tudo mais. Aí, finalmente, lá no capítulo 7 de Mateus, a partir do 24, aí ele fala assim, olha, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ou seja, que coloca em prática, né? Vou compará-lo ao homem prudente. Então, quem pratica os princípios da palavra é comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. É uma construção forte, é uma construção bem feita, sólida. Compreende? É isso, fundamento. O quê? Nas verdades de Deus, na verdade de Deus. Aí ele diz assim, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Entendeu? Então, meu amado, não fique com desculpas, certo? Hoje em dia tem muita gente, começa a dar desculpas, né? Começa a dar desculpas. Às vezes a gente encontra pessoas, eu não vou falar nomes aqui, né, mas pessoas que elas caminharam com Deus por um tempo, né? E eu sempre digo assim, numa linguagem simples, pisaram numa casca de banana, escorregaram na fé, né? E de repente saiu do propósito que Deus tinha para elas. Aí você encontra elas estão numa pindaíba, não sei se você sabe o que é isso, pindaíba, numa vida miserável, uma dificuldade extrema. E daí você encontra, faz amizade com essas pessoas e quer evangelizá-las, você escuta aí, quando ela percebe alguma coisa, aí elas começam a ensinar você. É impressionante como tem várias pessoas assim. Elas querem ensinar uma coisa que elas praticavam no passado, mas que hoje não pratica mais. Elas querem mostrar pra gente que conhece Bíblia. Esses dias eu encontrei lá no estado de Santa Catarina um pessoal lá. E a pastora Eva estava junto, daí ela deu atenção pra galera, uma galera bacana e tal. Mas eu tenho o meu ponto de vista, ela tem o dela e tudo mais, né? E depois até a gente orou para aquela turma, uma galera bacana lá, a gente encontrou ali na rua e tal. E a gente orou, abençoou eles e tudo mais. Mas eu notava ali, então a pessoa, ela parece que quer justificar. Eu acabei falando uma frase para um deles, ele falou, não precisa ficar se justificando não. Então eu sou prático nisso aí, quando eu vejo que tem enrolação no meio, né? Então eu estou ensinando isso aqui, porque às vezes acontece na vida da gente, algumas coisas que está meio travado, pode ser isso aqui, que a gente fica aí acomodado, né? Achando que é normal, né? Às vezes até alguns problemas que enfrentamos, eu falo enfrentamos, porque eu também sou humano igual você, né? Eu não sou super-homem, mas entender que muitos problemas que seres humanos enfrentam, há casos que é isso aqui, ele se conforma, é isso mesmo, né? Deus quis, né? Ainda coloca Deus no negócio ainda, né? Deus quis que fosse assim, será? Eu não tenho certeza de tudo isso que você fala, ou que as pessoas falam. Será que Deus quis isso? Eu acho que não, hein? Não tenho tanta certeza não, entendeu? Então às vezes a pessoa fica com essa, né? Deus não está fazendo isso, mas dá a impressão que Deus está falando, eu não tenho nada a ver com isso não. É você que quis, meu amigo. Entendeu? Então tem muita gente que é fácil, né, jogar para Deus. Deus quis, né, pastor? Será, irmão? Presta atenção. Eu poderia falar tanta coisa aqui que está na minha cabeça, mas nem tudo pode falar. Ou nem tudo dá para falar aqui. Entendeu? Mas é coisa boa, mas
Tem que escolher umas palavras aqui para ficar bem leve. Mas é isso aí. Então não adianta, né? Então você tem que cuidar da tua vida espiritual. Crescimento espiritual é individual, entendeu? Crescimento, para eu crescer espiritualmente, eu não dependo da minha esposa, dos filhos, de pastor, de ninguém. Eu dependo de mim mesmo. Então aprenda isso aqui. Se eu quero crescer espiritualmente, depende de mim. Eu tenho que crescer espiritualmente. Eu tenho que buscar como crescer espiritualmente. E não ficar esperando alguém. Então não fique aí, eu não estou bem espiritualmente por causa disso, daquilo. Amado, preste atenção. Que cristianismo é esse que você segue? Que Cristo, não é o Cristo verdadeiro? Jesus veio para nos dar vida com abundância. Então é você que quer orar, você ora a hora que você quiser. Ninguém pode impedir você de buscar a Deus, de orar ao Senhor. Você pode falar a hora que você quiser. Você pode ler a Bíblia. Se não dá para ler, você pode escutar. Hoje não tem desculpa para ninguém. Hoje até quem não lê tem, hoje tem tudo. Hoje está tudo mais fácil, é só querer. Entendeu? E tem gente que tem tudo para dar certo, mas não está dando certo. Por quê? Porque não quer fazer. Então, invista em você, invista na sua comunhão com Deus, invista na sua vida espiritual, invista na sua vida profissional, na área profissional também, essa palavra é para isso. Talvez você já se acomodou, está trabalhando naquela empresa lá 10 anos, fazendo a mesma coisa, né? Mesma coisinha de sempre ali, está ali e está insatisfeito. Irmão, cai fora então, ué. Vai para outro lugar, procura outro emprego, faça alguma coisa, não tome decisões precipitadas, não estou te ensinando a fazer loucura, óbvio que não, aí é você que decide. Só estou dizendo, você tem que ver. Se não está satisfeito, por que não está satisfeito? Qual que é o problema? Talvez esse é o problema. Por quê? Pessoas que trabalham numa empresa de empregado, né? E ela está insatisfeita ali de estar trabalhando ali. Então você tem que se resolver, meu amado, ou minha amada, ouvinte. É isso, não adianta ficar lá falando mal da empresa, falando mal do patrão, e ficar aí murmurando, reclamando. Você só vai piorar a tua situação. Essa é a verdade. Eu preciso falar essas coisas, porque tem contexto bíblico no que eu estou falando. Porque as pessoas, mas ora e não melhora. Claro, é a pessoa que tem que melhorar. É a pessoa que tem que querer mudar. Entende? É isso, é uma maravilha quando você se descobre naquilo que você ama fazer e faz e busca fazer bem feito. Então, pessoas descontentes, elas têm que melhorar o seu profissionalismo, têm que melhorar o seu trabalho. Ele faça um pouco melhor que você vai ver que vai ter melhores resultados. Alguém vai te enxergar, alguém vai te ver. Porque você pensa que ninguém está vendo? Você pensa, você está trabalhando ali só murmurando, reclamando, né? Tem pessoas vendo. E se não tiver ninguém vendo, Deus está vendo. Então Deus não promove murmurador. Deus não promove gente ingrata. Se pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. Então a nossa confiança está em Deus. Então você tem que fazer, a Bíblia diz que tudo que formos fazer, temos que fazer como sendo para Deus e não para homens. Então aquilo que eu faço é para Deus. Entende? Você tem que compreender essa visão. Então não tenha aí uma mentalidade aí limitada. Você pode muita coisa, mas depende de você. Depende de você, meu amado. Você é a pessoa que pode mudar a sua vida. É você. Tem que querer, tem que desejar. Entende? Tá entendendo a palavra? Dá para ter um glória a Deus, eu não? Hã? Tem glória a Deus? Deixa eu ver se está dando glória a Deus aqui ou não. Vamos ver se o povo está dando glória aí ou está tudo em silêncio, né? Está um silêncio assim, né? Há um silêncio assim, é porque eu estou pregando, né? Mas está um silêncio, né? Esse tipo de mensagem assim, tem aqueles que gostam e tem aqueles que ficam meio assustados, né? Mas alguém tem que falar isso aqui, né? Se Deus escolheu, eu estou falando. Você acha que Deus está deixando aqui no rádio por quê? Que você não vai ouvir isso aqui em outro lugar. Alguém tem que falar. Cada um no seu estilo, no seu jeito que Deus está falando aqui, ó. Você está compreendendo? É isso. Você tem que querer. Uma pessoa escreveu aqui, ó. Verdade, pastores. Ano passado estava querendo muito uma mudança, mas decidi aquietar meu coração e pedi a Deus que mudasse minha visão. Então meu coração ficou grato. Essa gratidão, creio que abriu novas portas, pois continuamos orando e agindo, e agora Deus está movendo a nuvem. Olha só, Deus está movendo a nuvem. Creio que haverá mudanças. Ó, chegou um depoimento aqui, ó, lá de
Criciúma, Santa Catarina. Olha que legal. Um abraço, povo querido. Eu amo todo mundo. Eu, graças a Deus, eu quero o bem para todas as pessoas. Mas o povo do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a nação brasileira, fala sério. Dentro da pregação, eu tenho que elogiar. O Brasil é uma bênção. Os brasileiros e brasileiras, com todo respeito às outras nacionalidades, mas o brasileiro e a brasileira é um povo bonito, hein? Fala sério, é ou não é? É ou não é, Marcos? Sim ou não? O povo brasileiro é um povo abençoado. O povo abençoado está no Brasil. Claro que os outros países também são bons, né? Mas cada um puxa a sardinha pro seu lado. Estamos na pregação, pessoal. Oi, pregação boa. Eita, glória a Deus. Está chegando aqui os irmãos. O pessoal está quietinho porque estão prestando atenção. Tem mais uma lá de Santa Catarina. Já mandou aqui. Como é bom ouvir Deus falar. Que benção, né? Glória a Deus, né? Estou ouvindo e penso dessa mesma maneira. Já tenho aqui os discípulos aqui. Os discípulos de Jesus. Glória a Deus, né? Outra irmã aqui, glória a Deus, está uma benção a palavra. Então vamos continuar aqui, vou ter que orar. Né? Mas é bom demais, eu amo demais. Eu gosto assim, também quando a gente pode estar numa roda de amigos e compartilhar e começar a conversar esses assuntos. É muito bom, é demais. Edifica a fé, abre a mente da gente, cada um fala um pouco, né? Mas no caso aqui sou eu que falo porque está no rádio aqui, né? Mas vocês podem interagir comigo no WhatsApp, a gente fica muito feliz. Bom, para encerrar essa reflexão, então, meu amado, rompa com os pensamentos que te coloca limite para você. Né? Vou falar alguns aqui. Tem gente que fala assim, as coisas sempre dão errado para mim. Talvez um dia você falou isso, mas não fale mais. Tem gente que fala assim, para mim, pastor, já vi pessoa, pastor, para mim dá tudo errado. Falei, calma, muda, meu amado. Eu já atendi pessoas, sabe, tem gente que você quer ajudar e ele fala um problema, aí isso no presencial, aconselhando. Aí eu falo, não, faz assim, faz assado. Aí ele sempre coloca uma segunda pergunta, mas só dificultando. Aí eu falo, afinal de contas, aí eu percebo que essa pessoa, ela própria, que está sabotando a vida dela. É isso mesmo. Isso aqui é uma revelação, entenda o que você quiser, mas é uma palavra legal isso aqui. Ó. Tem coisa na tua vida que é você que está sabotando você. Que é fácil falar, eu fui sabotado por isso, por aquilo, etc e tal. Tem coisa que é você mesmo. E quando eu atendo algumas pessoas, e às vezes não é todo mundo, mas tem pessoas que é assim, né? Ela fala um problema e você dá uma ideia, você dá uma solução, você dá um conselho. Daí aí, em vez dela aceitar o conselho, ela me coloca mais uma pergunta dificultando a vida dela. Aí eu falo, irmão, você que está contra você. Você está lutando contra você mesmo. Entendeu? Porque a gente sabe que o inimigo, né, o espiritual, ele é contra a gente, ele quer o mal da gente, mas tem coisa que é a própria pessoa. É a pessoa, talvez ela veio de uma cultura, né, com só pensamentos ruins, negativos, né, e de repente também ela vai em certos lugares para aprender a palavra de Deus e chega lá, ela entra naquele culto, sai pior do que entrou, porque talvez, não querendo achar que a gente é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém, mas às vezes o ensinamento de lá, o pastor está muito desanimado. Então eu vou dar um conselho de amigo aqui. Se tem algum pastor, pastora, algum líder espiritual me escutando, me ouvindo, porque eu sei que tem, só que eles ficam quietinhos, né? Mas tem. Quero dar um conselho para você, meu amado. Se você não está bem, se você não está legal, procure ajuda para resolver o teu problema, para que você use lá o altar da igreja para você pregar uma boa mensagem. E não ficar chorando as mágoas no altar. Porque se você ficar falando de problemas pessoais lá no altar, se queixando de um problema que você está enfrentando, o povo às vezes não vai resolver o teu problema, não. O teu problema quem resolve é Deus. O povo pode ajudar, mas lá no altar, onde você for pregar, seja na rua, onde você for pregar, pregue a palavra, ensine a palavra, doutrine a igreja na palavra. Doutrina aqui, não estou falando de usos e costumes, tá? Eu não prego essas coisas. Estou falando de doutrina bíblica, tá? Doutrina bíblica, a palavra de Deus. Então, o que está faltando para muitas pessoas? Comer uma boa palavra. Só que, às vezes, as falhas estão nos líderes, que não estão pregando. E fica lá fazendo entretenimento com o povo e o povo sai vazio. Então, tem coisa que, já dando nome aqui, tem coisa que o culpado são os líderes. Essa é a verdade. Tá? Não estou falando mal, mas é uma constatação. E eu também tenho que se cuidar, eu não sou perfeito.
Não estou passando aqui imagem aqui de um pastor, puxa, esse pastor deve ser o cara. Não, sou um servo de Deus, dependo do Espírito Santo, sei o que eu estou falando, e tudo que eu estou falando, eu tenho certeza que Deus está me respaldando, porque eu estou falando da palavra dele, e não é palavra minha, entendeu? Então, meu amado, isso aqui não é crítica para nenhum líder, claro que não, eu não tenho essa linha de pensamento, é para ajudar. Então, se você tem um líder aqui, ele não está legal, ore por ele, talvez ele está chateado, né? Porque tem isso, liderança, eu vou ensinar isso para vocês, porque eu sou um líder há muito tempo, eu vou ensinar. Liderança é uma bênção, só que todo líder tem os seus desafios também. Todo líder, de alguma maneira, se ele não souber viver, é um solitário. Para vocês saberem, para quem não sabe, fica sabendo. Aqui eu estou ensinando aqui e tocando em alguns pontos aqui, que tem muitos líderes doentes, enfermos, problemáticos. Mas por quê? Porque enquanto ele estava com saúde, ele deu a sua vida, ele ajudou. E agora que ele está precisando de ajuda, ninguém quer ajudar. Então tem isso também. Então aqui eu estou ensinando princípios, mas o apóstolo Paulo, ele falou para nós, eu tenho que aprender com o que está na Bíblia. O que tem me sustentado? A palavra do Senhor. Entendeu? É Deus. É a graça de Deus. Ontem eu estava conversando aqui com um dos diretores da rádio, trocando umas ideias, conversando e tal, e eu falei para ele, olha, graças a Deus, vem trovoada daqui, tempestade daqui, mas Deus nos dá graça suficiente e eu sempre estou feliz. Agora, não quer dizer que não tem problema. Então é isso. Então o que está faltando para muitos filhos e filhas de Deus? Observar mais o que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus. Entendeu? Então, se você vê alguém que não está bem, se você não pode ajudar, então não atrapalhe. Essa é a verdade. Então, se eu não posso ajudar, então eu não vou atrapalhar. Entendeu? É assim, nós somos chamados num corpo para ajudar um ao outro. Por isso que a Bíblia diz, orai uns pelos outros, né? Ajude o que está fraco. É assim que funciona. Então, se eu não posso ajudar alguém, então eu fico quieto, então. Beleza. Tem ajuda que você vai ajudar, porque a pessoa vai pedir, você vai ajudar. E tem coisa que a pessoa não vai pedir, mas Deus vai falar com você e vai falar, ó, ajuda aquele fulano, ajuda aquele beltrano, ajuda. Deus fala essas coisas. Você está entendendo? Então nós temos que ouvir mais a voz de Deus. Nós temos que prestar atenção nos detalhes que Deus está falando. É assim, meu amado. É assim, tá bom? Vamos orar então? Por hoje acho que tá bom, né? Tá bom, né? Vamos orar. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Tá bom? Amanhã tem mais. Vamos orar então. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, querido Deus, por estar tendo um ensinamento aqui como uma conversa com o povo, com os ouvintes. O Senhor sabe, Pai, quem está nos ouvindo. O Senhor conhece o coração desse povo querido, desse povo que nos recebe com tanta alegria, na sua casa, no seu carro, na sua empresa, enfim, pessoas que nos ouvem. Uma boa parte está ouvindo agora, no ao vivo, e outros ouvirão essa palavra no nosso canal do YouTube, lá do Agindo Deus Quem Impedirá. Então, Deus, eu creio que é o Senhor que está me inspirando. O Senhor que está me dando essa graça para falar uma linguagem simples que todas as pessoas poderão entender. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor é o nosso professor por excelência. O Senhor vai fazer eles entenderem o que eles precisam entender para uma vida melhor. Uma vida feliz, saudável, abençoada. Espírito Santo querido, eu peço neste momento, Deus, a tua bênção para aqueles que estão sofrendo alguma coisa, alguma crise, alguns problemas que essa pessoa está até afetando as suas emoções e está afetando o seu físico com doenças, Pai. Mas ele está ouvindo a palavra de hoje. Então eu creio que esse ensinamento de hoje foi um remédio que foi direto no local da doença, para curar esta pessoa, desse trauma, dessa decepção, dessa frustração. Deus, em o nome de Jesus, eu repreendo agora e expulso todo mal, tudo que é do mal, que é do maligno, que está tentando prejudicar esta pessoa, esta família. Em o nome de Jesus eu digo, espírito mal, saia do corpo, da vida, da pessoa, da família, deste local agora, saia todo mal. Espírito de enfermidade, espírito maligno que está tentando
trazer uma depressão nesta pessoa. Em o nome de Jesus, repreendemos este mal. Bata em retirada agora. Doenças, enfermidades, peste, praga, desânimo, tristeza, ansiedade, medo, insegurança. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua graça, favor e bondade seja sobre cada um de nós. Senhor Jesus, nos cubra com o teu sangue, Pai. Cubra com o teu sangue cada ouvinte. Nos livra de todo mal. Nos livra, Senhor, de todo mal. Nos livra do homem sanguinário. Nos livra do roubo, do assalto, das tragédias. Proteja cada família, cada pessoa que recebe essa instrução espiritual e recebe a oração da fé. Sejam abençoadas por ti, Senhor. Abençoa os casais. Que haja paz e harmonia nesse casamento. Restaura a união conjugal. Neste casal, Pai, que anda só brigando, só discutindo, meu Deus, tenha misericórdia. Entra com providência, Senhor, faz um milagre, faz uma mudança, Senhor, de mentalidade. Transforma, Senhor, faz um milagre neste casamento. Abençoa os jovens, nossos queridos jovens, os adolescentes, as crianças, Pai. Proteja essa galera, Pai. Proteja essa turma aí, Senhor, de conceitos errados, de filosofias erradas, ó Pai, que vão contra os princípios da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, abençoa os nossos jovens universitários, lá na universidade, lá na escola, Senhor. Proteja eles, que eles sejam bênçãos, Senhor. Que eles sejam bênçãos, que eles estudem direitinho lá e se formem bons profissionais, mas que eles não sejam contaminados com ensinamentos que não estão no estudo, você quer está no subliminar ali, nos ensinamentos esquisitos ali, Senhor, tu sabes o que eu estou falando. Então libera o teu favor, Pai, em nome de Jesus. Libera o teu favor, protegendo a nossa juventude, protegendo nossas crianças, as crianças, ó Pai, as crianças, não só do Brasil, mas do mundo todo, Pai. Tenha misericórdia, proteja as crianças, proteja os recém-nascidos, a mamãe grávida, a família querida, Pai. A família é um projeto que o Senhor criou. O Senhor que idealizou a família, Senhor. Então proteja as famílias que me ouvem agora. Abençoa o empresário, o empreendedor, o profissional liberal, o autônomo, o trabalhador, aquele que tem o seu próprio negócio, aquele que montou recentemente a sua loja, ou aqueles que trabalham com a sua loja virtual, online, vendendo seus produtos pela internet. Abençoa, Senhor. Abençoa o empregado, abençoa o aposentado, abençoa a renda, o salário, o ganho dessa pessoa. Essa pessoa, Pai, que ontem se queixou, Senhor, do ganho, se queixou que não está tendo êxito profissional, não está tendo uma renda compatível com as suas necessidades, Pai, venha reverter o quadro dessa pessoa, Pai, venha abrir portas de novas conexões, trabalho, negócios, provisão, Senhor, dê ideias criativas a essas pessoas que estão com falta de ideias, então dê uma ideia genial para essa pessoa, Pai, e dessa ideia ela vai conseguir ter recursos com trabalho honesto e venha prosperar também nas suas finanças. Abençoa, Senhor, os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, todas as pessoas que têm semeado no nosso ministério. Libera o teu favor sobre os teus filhos e filhas, Pai, e abençoa aqueles que hoje estão sendo escolhidos pelo Senhor, chamados pelo Senhor para ser colaboradores financeiros no Agindo Deus. Libera o teu favor sobre eles e que ainda hoje, Pai, uma provisão financeira venha sobre esta pessoa. Pessoas que têm dinheiro para receber, um dinheiro que está travado na justiça, que está faltando a liberação, Senhor, coloca as tuas mãos lá, Pai, toca no coração do juiz lá, que pegue o processo lá e já resolva essa pendência. Ou se depende de uma assinatura de um familiar, que esse familiar decida assinar logo esse documento. Meu Deus, faz um milagre, Senhor. Aqueles que têm documentos na mão, pessoas que separam e colocam numa pasta pedidos de oração, documentos financeiros, contas a pagar, contas a receber, pessoas que estão com dívidas com o banco, dívidas de cheque especial, cartão de crédito, dívida porque teve que pagar uma coisa que aconteceu na família, não estava na previsão ali e gastou toda a sua renda e hoje entrou numa dívida, Pai. Tenha compaixão, Jesus, para que todos saiam das dívidas e venham ter uma vida financeira equilibrada e saudável. Abençoa a água, Pai, que nós separamos, que após a oração essa água se torne um remédio espiritual, e que a bênção da saúde física, saúde emocional, saúde financeira e saúde espiritual esteja na vida de cada um que recebeu a palavra e recebeu a oração da fé. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente
630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.